O senador Plínio Valério subiu à tribuna do Senado para apontar os inúmeros problemas no projeto de lei apresentado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, formulado sem a participação de nenhum legislador para alegadamente atualizar a lei do impeachment. O senador lembrou: volto ao assunto de que a gente tratou meses atrás sobre aquele anteprojeto formalizado, sugerido por uma comissão de notáveis nomeados pelo nosso presidente Rodrigo Pacheco para tratar sobre o processo de impeachment, alegando atualizá-lo. E eu alertei na época a ousadia e, ao mesmo tempo, a infantilidade de quem fez o anteprojeto achar que nós, senadores, pudéssemos aceitar esse tipo de coisa. O senador lembrou ainda: essa missão foi atribuída ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, por certo, claro, parte interessada nisso, que por sua vez confiou a relatoria a uma assessora sua. A gente falou sobre isso aqui meses atrás. Plínio Valério explicou que, como esperado, o texto revela extremo viés ideológico, ou melhor, viés político-partidário. Um exame superficial já basta para escancarar esse viés. Como exemplo, o senador mostrou que não é mais possível aos cidadãos comuns pedir o impeachment de autoridades. O senador mostrou os absurdos. Enquanto o cidadão comum não pode mais, qualquer partido ou sindicato pode. Plínio Valério disse: o cidadão tem que ser mais de 1 milhão, mas qualquer sindicato que tenha 5 anos de existência vai poder fazer. E nós sabemos a que esses sindicatos são filiados, a qual partido são filiados. Ele explicou: em outras palavras, seria impossível o protagonismo de uma entidade como, por exemplo, a Associação Brasileira de Imprensa. Ela já não pode mais fazer, que já teve, inclusive, papel histórico nesse processo, mas se permitiria a abertura mediante iniciativa de qualquer sindicato estadual, por mais modesto que seja. O senador resumiu: o objetivo político-partidário que eu digo é, neste caso, mais do que óbvio, pelo menos para mim, que não uso viseira, que não tenho tapa-olho. O senador prosseguiu fazendo uma lista de absurdos do anteprojeto trazido por Pacheco. Ele apontou que a lei exclui da participação cidadãos que sejam acusados de integrar grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Plínio Valério assinalou: parece razoável, não é? No entanto, essa redação exclui o estímulo ou a pertinência a qualquer grupo armado, desde que ele não atue escancaradamente contra a ordem constitucional ou o Estado democrático. Ou seja, o PCC pode apresentar um pedido de impeachment, e a ABL não pode, e um cidadão comum também já não pode mais. O PCC ou um grupo congênere, entre muitos outros que agridem o povo brasileiro. Mais uma vez, a intenção dos autores do texto se expõe, pois não é só o caso do PCC que está liberado a prevalecer esse texto. Plínio Valério explicou que seu discurso não é um alerta ao Senado, mas aos cidadãos. Ele disse: eu quero alertar a população brasileira. Esse projeto não visa apenas dificultar a abertura de processo de impeachment, mas, na prática, impedir a sua tramitação ao colocar dezenas de novos obstáculos. Isso se evidencia no que se refere aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aqui está a volta do anzol. Está exatamente aqui para blindar os ministros do Supremo Tribunal Federal. O novo texto contido no projeto deixa de capitular, olhem só, entre os crimes de responsabilidade referidos aos ministros, comportamento hoje incluído na lei que se quer derrubar. Ao mesmo tempo, inclui o Ministério Público e os comandantes militares, ou seja, livra a cara dos ministros do Supremo, mas inclui nesse projeto o Ministério Público e comandantes militares. O senador apontou ainda outro absurdo. Em outro paradoxo, o projeto inclui a permissão de responsabilizar, olhem só que coisa mais maluca,
criminalmente quem oferecer denúncia sem fundamento. O senador disse: usa-se assim o conceito do abuso de direito de denunciar. É um escândalo isso. Isso não pode, não tem como prosperar. Trata-se de conceito que no Brasil tem justificado toda sorte de arbitrariedade. Não é o povo que precisa temer as autoridades, mas aqui é o contrário. É a autoridade que precisa saber que se encontra sob escrutínio popular e não o contrário. O senador Plínio Valério desenhou a intenção dos autores do projeto. A limitação proposta na redação do projeto de lei enfraquece o cidadão. Ele explicou: o cidadão fica completamente vulnerável, já não pode mais ficar apresentando pedido de impeachment e, acima disso, retira do parlamento a análise dos casos sensíveis que não viriam como decorrência de tamanha restrição da legitimidade para oferecimento de denúncias. O senador disse: se por acaso esse projeto for aprovado como está, e eu estou apresentando 7 emendas, eu quero que conste no Senado que este senador Plínio Valério jamais votaria a favor de um projeto dessa natureza, porque eu não levei 36 anos da minha vida política para chegar aqui e ser manietado, manipulado, conduzido por uma equipe de notáveis que, de tão notáveis, acabou me fazendo notar que fizeram tudo errado. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra os seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros, como o Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que foi extinto pela graça presidencial. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de
Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano e meio. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei e requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Nesses inquéritos, em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares e inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhoras senadores, senhores senadores, volto ao assunto que a gente tratou meses atrás sobre aquele anteprojeto formalizado, sugerido por uma comissão de notáveis, nomeadas pelo nosso presidente Rodrigo Pacheco, para tratar sobre o processo de impeachment, alegando atualizar, e eu alertei na época, a ousadia, ao mesmo tempo a infantilidade de quem fez o anteprojeto achar que nós, senadores, pudéssemos aceitar esse tipo de coisa. Caberá a nós, senadores, avaliar o recém-formalizado projeto que, sob o número 1388/2023, procura reformular todo o projeto de impeachment que se tem adotado no Brasil. Alega que se deseja modernizar a lei 1079 de 1950, supostamente anacrônica, a que trata do impeachment. Essa missão foi atribuída a um ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Por certo, claro, parte interessada nisso, que por sua vez confiou a relatoria a uma assessora sua. A gente falou sobre isso aqui há meses atrás. Não poderia dar em outra coisa. O texto que agora tramita oficialmente no Senado Federal revela extremo viés ideológico, ou melhor, viés político-partidário. Um exame superficial já basta para escancarar esse viés. Tomemos apenas o exemplo. No atual modelo de impeachment,
admite-se que o cidadão comum possa solicitar a abertura de processo por crime de responsabilidade de nossas autoridades. Pode-se argumentar que haveria aí abertura ampla demais, é o que eles podem alegar. A alternativa desse projeto apresenta no seu artigo 26, porém, é adotar-se os mesmos requisitos da iniciativa legislativa popular. No âmbito federal, portanto, corresponderia hoje a bem mais de 1,560 milhões de cidadãos. Não mais só um, teria que ter mais de 1,5 milhão. Haveria, então, o intuito de dificultar a abertura de projeto de impeachment? Não exatamente. No início anterior desse mesmo artigo, permite-se que ofereça denúncia, olhem só, o cidadão já não pode mais, tem que ter 1 milhão e pouco de cidadão, mas agora esse projeto está admitindo que se permita ofereça denúncia a partido político com representação no legislativo, qualquer um partido. A OAB também pode, e também entidade de classe ou sindicato, desde que com alcance nacional ou estadual. O cidadão tem que ser mais de 1 milhão, mas qualquer sindicato que tenha 5 anos de existência vai poder fazer. E nós sabemos a que esses sindicatos são filiados, a qual partido são filiados. Em outras palavras, seria impossível o protagonismo de uma entidade como, por exemplo, a Associação Brasileira de Imprensa, já não pode mais fazer. Que ela já teve, inclusive, papel histórico nesse processo, mas se permitiria a abertura mediante iniciativa de qualquer sindicato estadual, por mais modesto que seja. O objetivo político partidário, que eu digo, é, nesse caso, mais do que óbvio, pelo menos para mim, que não uso viseira, que não tenho tapa-olho. Já preparei uma série de emendas visando corrigir as inúmeras distorções no projeto do ministro Lewandowski, e essa é, obviamente, uma delas. Seria fácil listar dezenas de absurdos nesse texto, e eu vou selecionar mais um exemplo. No artigo 7º, inciso 9º, capitula-se como crime de responsabilidade, abre aspas, está lá no projeto, constituir, organizar, integrar, manter, financiar ou fazer apologia de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, fecha aspas. Parece razoável, né? No entanto, essa redação exclui o estímulo ou pertinência a qualquer grupo armado, desde que ele não atue escancaradamente contra a ordem constitucional ou o Estado democrático. Ou seja, o PCC pode apresentar um pedido de impeachment e a ABL não pode. E um cidadão comum também já não pode mais. A participação em um PCC ou um grupo congênere, entre muitos outros que agridem o povo brasileiro. Mais uma vez, a intenção dos autores do texto se expõe, pois não é só o caso do PCC que está liberado a prevalecer esse texto. E eu estou aqui, realmente, para você brasileiro, saber do que se trata isso. É um alerta ao Senado? Não tem essa ousadia de alertar os senadores, cada um sabe o que faz, todos aqui são preparados. Mas daqui eu quero alertar a população brasileira que esse projeto não visa apenas dificultar a abertura de processo de impeachment, mas na prática impedir sua tramitação, ao colocar dezenas de novos obstáculos. Isso se evidencia no que se refere aos ministros do Supremo Tribunal Federal, e aqui que está a volta do anzol. Está exatamente aqui para blindar os ministros do Supremo Tribunal Federal. O novo texto contido no projeto deixa de capitular, olha só, entre os crimes de responsabilidade referidos aos ministros, comportamento hoje incluído na lei que se quer derrubar. Ao mesmo tempo inclui o Ministério Público e os comandantes militares, ou seja, livra a cara dos ministros do Supremo, mas inclui lá nesse projeto o Ministério Público e comandantes militares. Em outro paradoxo, o projeto inclui a permissão de responsabilizar. Olha só, que coisa mais maluca. Em outro paradoxo, o projeto inclui a permissão de responsabilizar criminalmente quem oferecer denúncia sem fundamento. Esse mecanismo objetiva conter o excesso de pedido de impeachment por motivação políticas visto nas últimas décadas. Assim identificado, abuso no oferecimento de denúncia, seja solicitado na ação do Ministério Público a partir das razões do arquivamento para apuração de eventual responsabilidade criminal de quem apresentou requerimento contra a autoridade.
Usa-se assim o conceito de abuso do direito de denunciar. É um escândalo isso. Isso não pode, não tem como prosperar, presidente veneziano. Trata-se de conceito que no Brasil tem justificado toda sorte de arbitrariedade. Não é o povo que precisa temer as autoridades, mas aqui é o contrário. É a autoridade que precisa saber que se encontra sob escrutínio popular e não o contrário. Como se vê, os obstáculos tecnicamente colocados aos processos de impeachment são, digamos, seletivos. São exatamente seletivos. É feito para proteger alguns e perseguir ou impedir que outros façam a denúncia. E a denúncia de impeachment passa a ser, é um ato de proteção da democracia e aí passa a não ser mais. Não deve ser limitado, mas aberto o pedido. Cabe ao parlamento, logicamente, o filtro sensível de cada situação. A limitação proposta na redação do projeto de lei enfraquece o cidadão. O cidadão fica completamente vulnerável, já não pode mais ficar apresentando pedido de impeachment. E, acima disso, retira do parlamento a análise dos casos sensíveis que não viriam como decorrência de tamanha restrição da legitimidade para oferecimento de denúncias. É dever nosso, no Congresso Nacional, ponderar cada elemento contido no projeto da lei para que essa pretensa renovação do Instituto do Impeachment se converta em um avanço democrático. Não podemos permitir que se transforme em um novo instrumento de viés político-partidário, assim como também não podemos imaginar que se converta em mero ato de vingança contra órgãos de controle ou contra a jurisdição. Quem apresentar, se a gente aprovar esse projeto e não provar e não comprovar, vai passar a ser acusado, vai ser denunciado. Ora bola, se apresenta e no processo do impeachment você tem a oportunidade de provar o que você está dizendo. São indícios, alguns vai se buscar nas provas. Como você vê aqui, essa comissão de notáveis está nos tratando, senhor presidente veneziano, como pessoas ou inocentes, ou complicadas, ou compradas, ou cooptadas. Não podemos, em hipótese alguma. E se por acaso esse anteprojeto for aprovado como está, eu estou apresentando 7 emendas, eu quero que conste no Senado que este senador, Plínio Valério, jamais votaria a favor de um projeto dessa natureza, porque eu não levei 36 anos de minha vida política para chegar aqui, para ser manietado, manipulado, conduzido por uma equipe de notáveis que, de tão notáveis, acabou me fazendo notar que fizeram tudo errado. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Plínio. Convido como último orador da sessão desta tarde e noite, Sua Excelência, senador Alan Rick. Senador Alan. Senhor presidente.